Foi aí que finalmente descobrimos o que havia acontecido naqueles últimos meses. Olá, sejam bem-vindos ao canal Resenha Sobrenatural. Se você gosta de histórias sobrenaturais, se inscreva e deixe seu like, pois este é o canal certo para você. Senhor Joãozinho nos contou que, como era de costume, de tempos em tempos ele viajava até a casa de suas filhas. E foi em uma dessas viagens que algo terrível aconteceu. Uma noite, enquanto saía da casa de uma filha para ir para a casa da outra, que não era tão distante, havia sido atacado na estrada. Todavia, ao acordar pela manhã no hospital, não sabia o que havia acontecido. Não se recordava de nada. Suas filhas estavam ao lado de seu leito. Lhe contaram que ele havia sido vítima de algum animal selvagem, pois foi encontrado com marcas de mordida no braço e alguns arranhões de garras no tórax. Ficou no hospital por uns 5 dias. Como já tinha uma certa idade, os médicos acharam por bem mantê-lo sob observação e fazer alguns exames. Mas logo ele estava bem e totalmente recuperado. Até as cicatrizes estavam pouco perceptíveis. Ficou mais um tempo na casa da filha e depois voltou para o povoado. Nada parecia ter acontecido. Até que na primeira lua cheia, após voltar, algo terrível aconteceu. Estava em sua casa. Começou a sentir uma forte dor na cabeça. Parecia que algo queimava dentro de si. Pouco tempo depois, perdeu a consciência. Ao acordar pela manhã, estava em sua casa. Sentia-se um pouco estranho. Acordara caído ao chão. Suas roupas estavam rasgadas e ele estava completamente nu. Reparou que não sentia fome nenhuma. Não teve nem vontade de tomar café da manhã. Apenas tomou um banho e ficou descansando. Conforme as luas cheias foram passando, coisas estranhas aconteciam com ele. Até que após a morte do Sr. Luiz, ele percebeu que ele estava fazendo aquilo. Que ele era o lobisomem. E aquilo lhe foi como uma sentença de morte. Tentou acabar com sua própria vida, mas não conseguia. Sempre acabava recuando e o sofrimento lhe consumia. Começou a buscar uma forma de reverter aquela maldição e passou a tentar se controlar. Não sabia ao certo qual o momento em que a transformação ocorria. Então, começou a ir para o meio da floresta para se manter distante de todos e assim evitar que novas mortes ocorressem. Procurava se alimentar de animais que achasse por ali. Infelizmente, uma noite estava indo para o mato e acabou passando perto da casa de Dona Aninha. Bem nesse momento, a transformação começou. Ele começou a gemer e a pobre mulher ouviu e saiu para ver o que estava acontecendo. Quando ela ouviu, caiu ao chão, foi prontamente prestar ajuda. Ele disse a ela que saísse de perto, que voltasse para sua casa e trancasse a porta. Mas ela não ouviu e acabou assistindo o que aconteceu. Nesse momento, enquanto ele se debatia, acabou atingindo-a com uma garra e ela caiu e bateu a cabeça em uma pedra, ficando inerte. Ele correu o mais que pôde para dentro da mata. Voltou para casa se sentindo muito mal. Começava a ter um pouco mais de consciência do que acontecia enquanto estava transformado. O mesmo ocorreu com o policial José. Ele o achou próximo ao local onde o Sr. Joãozinho ia se prender, mas também não fugiu. Ao contrário de Dona Aninha, quando este percebeu o que estava acontecendo, atirou. Porém, a bala pegou de raspão apenas, não deixando nenhum ferimento sério. Ele desejou que tivesse sido atingido no peito, só que o instinto da fera o fez atacar pela sobrevivência. E aí vocês já sabem o que aconteceu. Entretanto, nessa mesma noite, enquanto corria para a mata adentro, Chicão teve a infeliz sorte de aparecer no seu caminho. E sem que pudesse perceber, já o tinha atingido com muita força e ele rapidamente faleceu. No dia seguinte, percebeu que todos desconfiavam de Chicão e não haviam ido muito a fundo para encontrá-lo. Aproveitou a situação e, quando fomos lhe pedir orientações, inventou aquilo tudo sobre a bala de prata para ganhar mais tempo. Bala normal pode ferir e matar um lobisomem. Pouco depois se ausentou, mas não foi visitar as filhas. Foi atrás de pessoas que pudessem ajudar com essa maldição. Por isso, não houve mais nenhum ataque. Quando voltou, pretendia colocar em prática tudo o que aprendeu para poder controlar a fera que existia nele. Descobriu que a única forma de reverter isso seria matar aquele que o transformou nesse monstro.
mas não fazia a menor ideia de quem seja nem de como onde achá-lo. Só queria mesmo ver o resto de sua vida maldita controlando esse monstro, que o habita até a morte lhe alcançar. Aquilo tudo nos deixou sem palavras. Era difícil acreditar que o lobisomem era o Sr. Joãozinho, um homem tão bom que nunca havia praticado nenhuma maldade. Pelo contrário, sempre nos ajudou. Não sabíamos ao certo o que fazer, mas ele pediu que fôssemos embora, que se quiséssemos acabar com aquilo, que voltássemos pela manhã, antes do sol nascer completamente, quando ele já estivesse voltado à sua forma normal, e o matássemos de uma vez. Estávamos boquiabertos e paralisados, e esse estado piorou quando a transformação do homem começou. Ele gritou mais uma vez para que corrêssemos, e conseguimos nos mexer, e sim, saímos correndo, pois estávamos desarmados e não teríamos como encarar o lobisomem de mãos vazias. Como curioso que sou, sabendo que o homem estava preso por fortes correntes, resolvi me esconder em uma árvore a uma distância, digamos, segura. E fiquei observando o que estava acontecendo. Não tenho muito bem como descrever, mas as mãos e pés começaram a ficar muito grandes. Os dedos foram substituídos por garras afiadíssimas. O corpo se cobriu de pelos, o nariz foi substituído por um focinho, e ele se debatia, parecendo sentir muita dor com aquilo. Foi o suficiente. Corremos para nossa casa e, ao chegar lá, minha mãe e meu irmão já dormiam. Sentamos à mesa da cozinha e começamos a falar sobre aquilo tudo. Não pegamos no sono e, bem cedinho, antes que os outros dois se levantassem, pegamos as armas que tínhamos e voltamos para a mata. Só que quando chegamos ao local, o homem, nem o lobisomem, estava mais lá. As correntes já estavam soltas. Corremos até a casa dele e também não o encontramos. Apenas um bilhete que dizia: "Sinto muito por tudo. Eu estou indo embora e nunca mais voltarei." Não sabíamos o que fazer, contar ou não para o pessoal aquela história toda, ou confiar na palavra do Sr. Joãozinho, que nunca mais voltaria, e deixar o povoado acreditando que a culpa era de Chicão, que também não voltaria mais, mantendo assim a sensação de segurança que todos voltaram a viver. Decidimos por deixar a história como estava. Íamos ficar de olho. Se o Sr. João voltasse, aí contaríamos tudo a todos. Mas isso não ocorreu. O homem nunca mais retornou ao nosso povoado. Não soubemos mais nenhuma notícia sua. Nenhum ataque mais aconteceu e a tranquilidade foi mantida. Também não quisemos manchar a história daquele que era um bom homem, que teve a infelicidade de estar no lugar errado, na hora errada, e teria que arrastar essa maldição até seu fim. A verdade não traria de volta nenhuma das vítimas. Alguns meses depois, uma das filhas do Sr. Joãozinho apareceu procurando por ele. Há tempos não tinha notícias. Ele não havia mais ido visitá-las e elas estavam preocupadas. Ninguém sabia dele. As pessoas haviam se preocupado, mas acharam que ele houvesse viajado e talvez ficado por lá, onde quer que tivesse ido. Depois de todos esses anos, não soube mais do homem. As filhas, pelo que fiquei sabendo, também não. Elas sofreram, mas era melhor não saber a verdade. No final das contas, para todos, Chicão era o lobisomem e o pobre Sr. Joãozinho não se sabe que fim levou. Se você gostou dessa história, compartilhe e deixe nos comentários. Vocês acham que eles fizeram correto em não ter contado aos demais o que aconteceu, a história verdadeira? Muito obrigada.